Boa noite, amigos e amigas que estão sintonizados com a nossa palestra do GAE. Na noite de hoje, nós estamos com o nosso amigo Lindenberg Castro, que vai trazer a palestra a respeito do pequeno manual antirracista do espírita. Então, um assunto muito atual e muito interessante de a gente assistir para aprender. Sempre é bom aprender coisas novas, mesmo que sejam coisas novas, velhas coisas novas. E na noite de hoje, vocês estão convidados também a não só compartilhar, como também curtir, dar o gostei, dar o ok na nossa palestra, tá? Então, eu vou passar para a Cris, para que ela possa fazer a leitura de preparação do ambiente. Ok, obrigada, boa noite a todos. A nossa leitura preparatória da noite de hoje é do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, mensagem número 49, União Fraternal. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo, Efésios 4:3. Frente aos teus olhos, 1000 caminhos se descerram, cada vez que te lembras de fixar a vanguarda distante. São milhões de sendas que marginam a tua. Não ouvides a estrada que te é própria e avança destemeroso. Estimarias talvez que todas as rotas se subordinassem à tua, e reportaste-te à união. Como os demais viajores da vida devessem gravitar ao redor dos teus passos. Une-te aos outros, sem exigir que os outros se unam a ti. Procura o que seja útil e belo, santo e sublime, e segue adiante. A nascente busca o regato procura o rio e o rio liga-se ao mar. Não nos esqueçamos de que a unidade espiritual é serviço básico da paz. Observas o irmão que devota as crianças? Reparas o companheiro que se dispôs a ajudar os doentes? Identificas o cuidado daquele que se fez o amigo dos velhos e dos jovens? Assinalas o esforço de quem se consagrou ao aprimoramento do solo e à educação dos animais? Aprecias o serviço daquele que converteu em doutrinador na extensão do bem? Honra a cada um deles com o teu gesto de compreensão e serenidade, convencido de que só pelas raízes do entendimento pode sustentar-se a árvore da união fraterna, que todos ambicionaremos robusta e farta. Não admitas que os outros estejam enxergando a vida através dos teus olhos. A evolução é escada infinita. Cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. Aproxima-te de cada servidor do bem, oferecendo-lhe o melhor que puderes, e ele te responderá com a sua melhor parte. A guerra é sempre o fruto venenoso da violência. A contenda estéril é resultado da imposição. A união fraternal é o sonho sublime da alma humana. Entretanto, não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia, a face do ambiente e a que fomos chamados a servir. Somente alcançaremos semelhante realização, procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Boa noite a todos. Vamos, nesse instante, elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, trazendo para nós a sua figura excelsa, a sua figura pacífica, tranquila, harmônica, nos convidando para aprender, nos convidando para aquele abraço de boas-vindas. E te pedimos, Senhor,
que estejas conosco, não só na noite de hoje, mas por toda a semana, por toda a nossa vida. Que possamos nós abrir os nossos corações para receber a mensagem, as energias, o amor que emana do Cristo para cada um de nós. E assim, que possamos, em nome dele, em nome de Deus, em nome dos companheiros espirituais que dirigem a nossa casa, termos por iniciada a nossa palestra da noite de hoje. Bem, gente, como eu já disse a vocês, na noite de hoje, nós estamos com Lindenberg. Lindenberg é pernambucano, não é, Lindenberg? Cearense. Cearense, olha só. Sim, Ele é cearense, dos meus conterrâneo dos meus filhos. Meus filhos também são cearenses. Morei muito tempo no Ceará, terra boa. O Lindenberg, ele atua no movimento espírita há 18 anos e há 12 anos como palestrante da doutrina, levando a mensagem da doutrina. Ele também coordena o Instituto de Filosofia Espírita Herculano Pires e exerce a sua profissão como psicanalista e, além disso, ele ainda tem a licenciatura em Filosofia e em Pedagogia. Então, nosso querido amigo está convidado a assumir a palavra e trazer para nós a lição da noite de hoje. Que Jesus te ampare e te ilumine. Gratidão, Marta, né? Mais uma vez, boa noite a você, a Cristina, a todos e todas que estão conosco, aqui nos acompanhando, né, na palestra de hoje. E mando um abraço, né, para todos e todas que estão aqui já deram seu boa noite. E eu quero mandar um abraço especial para algumas pessoas que fazem parte, né, do Instituto Herculano Pires, que estão conosco, participando também dos nossos estudos semanais, né? A Tânia, a Vera, lá do Rio Grande do Sul, a Sandra também, de Campina Grande, sempre conosco, a Alessandra, nossa querida amiga, né, lá de Maceió também, que nos acompanha, e está também no Instituto Herculano Pires, participando conosco. Marcos Paulo também, quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Marcos Paulo, Rosângela, que está nos acompanhando lá de Pernambuco, enfim, muita gente querida, muita gente iluminada aqui na parceria conosco, né, acompanhando as reflexões que a temática de hoje vai nos trazer. Eu agradeço desde já ao Gaer por abrir espaço para um tema tão instigante, tão importante na atualidade, né, porque nós temos ainda alguns tabus dentro do movimento espírita, tabus que são ainda tradicionais, né, em relação à abordagem de alguns temas, à perspectiva da gente ampliar o estudo espírita, a pesquisa espírita para outras temáticas, né? Mas no Instituto Herculano Pires, nós exercitamos uma qualidade que o Herculano Pires, né, o nosso querido patrono, tinha enquanto filósofo, enquanto pensador, que escreveu mais de 80 obras versando sobre espiritismo e diversas temáticas, né? Herculano Pires tinha uma habilidade muito própria de relacionar o espiritismo com as diversas áreas do conhecimento humano. Então, ele entendia que o espiritismo, enquanto conhecimento humano, uma vez que ele encarnou, né, no mundo através da sua primeira obra, né, do Livro dos Espíritos, e depois com as outras obras que vieram a seguir, o espiritismo, enquanto campo do conhecimento, obviamente, ele vai dialogar
com diversos campos de conhecimento humano, não somente da pesquisa científica, como muitos espíritas consideram, mas também as áreas relacionadas às ciências sociais, à filosofia, à antropologia, à educação através da pedagogia. Então, Herculano Pires, por exemplo, foi quem desenvolveu a proposta da pedagogia espírita, que hoje nós temos curso de pós-graduação em pedagogia espírita, graças ao trabalho de base feito pelo Herculano, né? Então, parabenizo o Gaer por abrir esse espaço para que a gente possa conversar um pouco sobre essa temática, né? O Marcos nos acompanha lá diretamente de Xique-Xique, né? Ele é da União Espírita de Xique-Xique. Seja bem-vindo, meu irmão. É bom também estar com você esta noite. Eu vou apresentar aqui, vou colocar aqui os slides para a gente trabalhar o nosso tema de hoje, e aí vocês podem acompanhar. É sempre bom, né? Algo que a tecnologia nos permite é esse trabalho com mais interatividade, com imagem, né? Fica também como registro para outras pessoas que virão assistir posteriormente. O título dessa palestra é fruto deste artigo que eu escrevi pelo Instituto Herculano Pires, né? Inclusive, ele está disponível no nosso site, se vocês quiserem pesquisar, tá? Aqui está o endereço. E ele é uma aproximação com esse livro da Djamila Ribeiro, que é uma filósofa brasileira, negra, né? Considerada hoje uma das maiores pensadoras, não só do Brasil, como do mundo. Ela é considerada uma das 50 pensadoras de maior influência no mundo hoje, né? Só para a gente ter ideia. E é um livro curtinho, pequeno, quase de bolso, mas bastante significativo nas reflexões que ela nos traz, enquanto filósofa, enquanto pensadora. E aí, vendo determinadas situações dentro do movimento espírita, que eu vou já explanar para vocês que situações foram essas, e outras inquietações também que eu tinha já na pesquisa sobre esse tema, eu escrevi esse artigo fazendo uma aproximação, né, do pequeno manual para espíritas com o pequeno manual da Djamila Ribeiro, né? Tanto que eu cito no artigo diversas passagens do livro dela, tá? Então, vale a pena conferir tanto o nosso artigo como também o livro da Djamila. E aí, pensando no movimento espírita, a gente pode pensar o seguinte, já com algumas questões já prévias, né? Há racismo no movimento espírita? Há racismo nas obras espíritas? Como o movimento espírita debate, ou se debate, né, as questões sociais, incluindo o racismo? Pode um pensador espírita ou um espírito reproduzir discursos de preconceitos ou erros históricos ou de exclusão? Como podemos colaborar para uma cultura antirracista efetiva, né, partindo da gente enquanto espíritas? E uma outra questão que é também pertinente é pelo fato de não percebermos o racismo, significa que ele não existe? Então, eu lembro que na primeira versão dessa palestra, quando eu fui ministrá-la, alguns espíritas vieram me questionar. Existe racismo no movimento espírita? Existe racismo nas obras espíritas? Sim, existe. O que não quer dizer que seja uma prática racista comum, né? O que não quer dizer que uma pessoa negra vai entrar numa casa espírita e vai ser desrespeitada. Não é isso. A gente precisa entender um primeiro ponto sobre o racismo, e todos os pesquisadores importantes que tratam do tema falam sobre isso, é que o racismo é estrutural. Ele não se resume a uma atitude, a uma frase, a uma possibilidade dele acontecer. Ele está presente acima das nossas cabeças, né, no campo social, em todas as perspectivas do campo social. Então, como o movimento espírita ele é um grupo social também, né, ele vai reproduzir eventualmente, e prestem atenção nessa palavra, eventualmente, né, ele vai reproduzir discursos muitas vezes preconceituosos ou práticas preconceituosas dentro das suas narrativas e das suas práticas. Isso não é de assustar ninguém, tá? Como pesquisador, uma coisa que eu aprendi é que a gente
passa a se escandalizar menos quando a gente encontra determinados processos dentro das nossas pesquisas. Porque o ser humano é imperfeito, isso não é novidade para ninguém. Somos espíritos de terceira ordem, né? Se tiver alguém de segunda ordem ou de primeira ordem aí assistindo, fico feliz que esteja prestigiando, né? Mas até onde a gente sabe, a gente é espírito de terceira ordem. A gente tem um conjunto de imperfeições milenares, né? Que elas não vão ser sanadas, resolvidas em algumas poucas vidas, em algumas poucas encarnações. Então, é óbvio que nós, muitas vezes, reproduzimos discursos separatistas, preconceituosos, muitas vezes até não pela intenção direta, mas por não questionar aquilo que está posto, né? Então não há por que nos escandalizarmos, né, pela constatação de que dentro do movimento espírita nós encontramos sim preconceitos contra LGBTs, contra pessoas negras, contra pessoas de ideologias políticas diferentes também, né? Na verdade, essa palavra política, ela precisa ser muito resgatada, porque hoje as pessoas tratam esse conceito de política somente no sentido partidário, quando, na verdade, no sentido filosófico mais amplo, o conceito de política está ligado à vida social como um todo. Então, o próprio Herculano, por exemplo, os outros filósofos espíritas tratam abertamente sobre perspectivas políticas relacionadas ao espiritismo, mas é uma perspectiva política da polis, no sentido aristotélico. É a perspectiva política da vida em sociedade. Não é a perspectiva política partidária, que essa daí nós não tratamos dentro dos nossos estudos e das nossas pesquisas. E aí, essa relação, né, entre o espiritismo e as questões sociais, porque o racismo é uma temática social. A população negra é um grupo social. E aí, muitos espíritas ainda se surpreendem com essa relação entre espiritismo e questões sociais. E aí, só para dar uma pequena amostra para quem está nos assistindo, de que os temas sociais não são estranhos à doutrina espírita. Na verdade, eles estão presentes e muito, já desde o Livro dos Espíritos, a partir do capítulo das leis morais, nós já encontramos ali as temáticas sociais sendo trabalhadas no diálogo entre os espíritos e Kardec, né? E aí vamos ver aqui, por exemplo, na Gênese, o que Kardec nos diz lá no item 36 do capítulo 1. Com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Ou seja, se o Espiritismo não tivesse como uma das suas missões trabalhar em prol da reforma social e, portanto, eliminar ou diminuir o máximo possível as desigualdades, as injustiças e a falta dos direitos sociais universais para todos, Kardec jamais teria dito isso. E esse texto é do Kardec, esse texto não é psicografado. Então, o próprio Kardec tinha, enquanto pensador, e inclusive Kardec é um dos maiores pensadores da sua época, né? E continua sendo até hoje, Kardec tinha, enquanto pensador, esse objetivo, essa visão de como o Espiritismo poderia colaborar com essas questões que fazem parte do contexto social. E ele cita textualmente questões complexas, como a escravidão, como as relações de gênero entre homem e mulher, as relações capitalistas entre quem detém os meios de produção e os proletários. Ele cita textualmente. Então, na visão espírita mais ampla, né, essas questões são pautadas por quê? Porque os espíritos reencarnam. Os espíritos estão, nós agora que estamos aqui, virtualmente, né, acompanhando a palestra, nós estamos encarnados. E se essas questões não são problemáticas
nas colônias espirituais, mas elas são aqui, no nosso tempo histórico. Então, quando você reencarna, você já encontra uma série de desigualdades que não dependeram de você para serem criadas, né? Mas que elas existem de fato. Então, para uma visão mais ampla da nossa atuação espírita, elas não podem ser simplesmente ignoradas, né? O trabalho espírita no mundo, ele não se resume a trabalho mediúnico, projeto social e palestra, e ESD, né? Ele não se resume a isso. Na visão do Herculano Pires, Humberto Mariotti, Manuel Porteiro, que são grandes pensadores espíritas, Maurice Lachatre, contemporâneo de Kardec, por exemplo, o espírita ele tem um compromisso de transformação que não é só com ele. Esse compromisso também vai ter o seu interesse direcionado para todos os contextos para a instauração do reino, como diz o Herculano Pires, né, como dizia o Herculano Pires para nós. Então, tudo que for contrário ao reino, a instauração do reino de Deus na Terra, a gente precisa se colocar contra. E aquilo que for a favor, a gente vai se colocar a favor para que o reino possa ser instaurado, né? Afinal de contas, a gente aprende que os planetas também evoluem na escala evolutiva. Outra parte interessante lá do item, eu digitei errado aqui, tá, gente? É 888, não é 887. Do Livro dos Espíritos, né? Quando os Espíritos dizem a Kardec: numa sociedade baseada na lei de Deus e na de justiça, que não é a nossa, tá? A gente está muito distante disso ainda, deve-se prover a vida do fraco, sem humilhação para ele. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. Ou seja, Kardec, junto com os espíritos, chegam à conclusão de que, em uma sociedade evoluída, em que as leis de Deus são mais importantes do que o egoísmo e o orgulho, por exemplo, ninguém deverá morrer na miséria, ninguém deverá morrer de fome. Ou seja, outra temática social presente aqui nas reflexões de Kardec e dos espíritos superiores, né? Maurice Lachatre, que foi contemporâneo de Kardec, né? Para quem não lembra ou não sabe, o Maurice Lachatre foi a pessoa daquela situação que ocorreu em relação ao Auto de Fé de Barcelona. Porque o Lachatre fugiu da França perseguido por Napoleão III, então ele foi se exilar na Espanha, e como editor de livros, uma pessoa sempre dedicada à divulgação do conhecimento, ele encomendou de Kardec diversas obras espíritas, centenas de obras. E o Kardec mandou para ele lá em Barcelona, na Espanha. Quando chegou na alfândega, os livros foram retidos, não pelo governo espanhol, mas pela igreja, né? Porque os livros espíritas, obviamente, incomodavam, naquele período, bastante a Igreja Católica. E aí o bispo de Barcelona mandou queimar os livros que haviam sido comprados pelo Lachatre, né? Então, o Lachatre tem um livrinho bem interessante, que é esse que está aqui na tela, que é o Espiritismo, uma nova filosofia. E vejam alguns temas que ele trata no livro. Ele diz assim: os espíritas compreenderão que o seu dever é de reagir contra os preconceitos sociais, né? Mais um ponto. A lei humana que consagra a escravidão é uma lei contra a natureza. Isso, Maurice Lachatre disse isso no século XIX, que ainda haviam países escravocratas, inclusive o Brasil. O Brasil, ele somente no final do século XIX é que ele faz a abolição, entre aspas, com muitas aspas aqui, né, do processo de escravização. Mas a gente sabe, do ponto de vista histórico, antropológico, social, que essa abolição ela foi fajuta, porque a população negra deixou de ser escravizada, mas ela foi jogada na pobreza, porque os trabalhadores que eram contratados pelos que detinham condições, o poder econômico, eram os trabalhadores imigrantes vindos da Europa. Então, a população negra ela foi quase que uma revanche. Você quer a liberdade? Pois então, se vire para você continuar vivendo. Isso criou um abismo gigantesco social no Brasil em relação à população negra em geral, né? Então, quando a gente vê, por exemplo,
políticas afirmativas em prol da população negra, é uma tentativa de reverter esse quadro, desse abismo gigantesco que foi criado, né? Apesar de muitas pessoas se incomodarem, né, com a lei de cotas e outras políticas públicas que tentam ajudar a população negra, o fato é que elas cumprem um papel social importantíssimo. E nós, enquanto espíritas, deveríamos apoiar, sim, porque se nós somos contra as desigualdades sociais, ou deveríamos ser, então tudo que vier ajudar para a diminuição dessa desigualdade, ela precisa ser apoiada, né? E o Lachatre ainda diz: o direito de propriedade concentrado nas mãos de poucos vai contra o direito natural que une os seres humanos, o de viver. Aqui, Lachatre está fazendo uma reflexão sobre a concentração de renda, né? Então, quando a gente vê esses pensadores, inclusive Kardec, trabalhando essas questões, usando como métrica o espiritismo, então a gente vê que essas relações entre espiritismo e questões sociais fazem parte, sim, dos nossos estudos, ou pelo menos deveriam fazer parte de uma maneira mais ampla, né? Olha só que interessante, eu já citei isso em algumas palestras, e eu sempre gosto de citar para que mais pessoas fiquem sabendo. Congresso Espírita Internacional de 1888, também realizado lá em Barcelona, né? Barcelona aparecendo novamente aqui na nossa conversa. Os congressos espíritas internacionais, gente, do final do século XIX até a metade do século XX, eles tinham um formato de apresentação de teses para serem debatidas. Então, não tinha esse formato hoje dos congressos que você vai para passar o dia inteiro só escutando um palestrante, ou 2 ou 3 palestrantes. Eram congressos com bastante interação, eram congressos em que as pessoas conversavam, não tinha essa perspectiva de palestrantes intocáveis, né, que você não pode chegar para conversar, não tinha essa perspectiva, e todos os temas eram debatidos à luz do espiritismo, obviamente. Mas vejam quais eram os temas de interesse dos espíritas progressistas do final do século XIX até a metade do século XX. Aqui são as teses que foram aprovadas lá no Congresso de Barcelona. Reivindicação da igualdade entre gêneros e libertação da mulher, numa época em que não havia teorias de gênero, como nós temos hoje, mas os espíritas dessa época. Esse congresso teve a vice-presidência da nossa saudosa Amália Soler, né? Grande espírita espanhola. A preocupação com esse tema, com essas temáticas, os espíritas se anteciparam a muitas teorias que seriam tratadas somente no século XX. Olha que interessante. Na visão deles, o ensino precisaria ser laico. Herculano vai defender isso, Mariotti vai defender isso depois, Manuel Porteiro também vai defender isso. Então, um ensino orientado por uma religião hegemônica, por exemplo, não cumpriria com os objetivos da sociedade como um todo, uma vez que a sociedade é múltipla, né? Reforma penitenciária para a integração social dos presos, abolição completa da escravidão, como eu disse, e nesse ano aqui, que foi o ano que o Brasil aboliu a escravidão, aboliu aqui, com muitas aspas, ainda, né, muitos países ainda estavam no processo, né, de abolição, e o Brasil foi um dos últimos, por sinal, já com atraso, né, porque a elite não queria de forma alguma que a abolição acontecesse aqui. Supressão gradual das fronteiras políticas, desarmamento gradual dos exércitos. Então, eu acho muito curioso hoje ver espíritas serem a favor do armamento, né? Nós temos toda uma tradição aí de espíritas que entendiam que essa questão do armamento, seja dos exércitos ou da sociedade civil, não era algo interessante para a organização social, né? Secularização de cemitérios, registro civil de nascimentos único e obrigatório, casamento civil, porque ainda o casamento religioso era a forma hegemônica, né, de casamento, então a gente tinha que ter o direito ao casamento civil, os espíritas dessa época já entendiam essa necessidade, proibição de pena de morte perpétua, interpretação do espiritismo na qualidade de religião laica, anti-autoritária, igualitária e socializadora. Em um congresso espírita da atualidade, é impossível
você ter essa conjuntura que os espíritas faziam antigamente. Porque o espaço de interação é limitado, normalmente você vai para ouvir grandes palestrantes de renome, você não tem acesso a eles, algumas perguntas são feitas durante os congressos, mas a interação é basicamente ali somente entre público. Nesses congressos você tinha, por exemplo, salas temáticas debatendo alguns temas, coisas que a gente não vê hoje no Congresso Espírita da atualidade. A gente vê em congresso acadêmico. Congresso acadêmico é muito parecido com esse formato que os espíritas faziam. Mas o Congresso Espírita hoje, ele perdeu muito dessas qualidades aqui que os congressos espíritas de antigamente tinham. E aí o nosso pensador argentino, Humberto Mariotti, no seu livro O Homem e a Sociedade numa Nova Civilização, ele nos diz que a ação solidária que nós precisamos desenvolver enquanto espíritas, ela é transformadora dos sentimentos, como a gente já sabe. E os sentimentos são transformadores da realidade social. Então, são duas coisas que andam juntas, de mãos dadas, e que precisam fazer parte do nosso campo de preocupação na nossa atuação do mundo enquanto espíritas. Então, por exemplo, vamos aqui dar um exemplo bem prático. O espírita que é a favor da campanha da cesta básica, mas ele não aceita nenhum programa, nenhuma política pública de transferência de renda para a população mais pobre. Aí você fica, mas é uma política pública de amparo à população mais pobre seria uma forma de diminuir o impacto da fome e da miséria. A menos que você ache, né, que o seu projeto social vai dar conta, né, de eliminar a fome do seu bairro ou da sua cidade. Né? Aí, se for um projeto desse porte, aí tudo bem. Mas não sendo, os nossos projetos sociais nas casas espíritas beneficiam a muita gente, mas ainda é uma parcela pequena, no comparação do todo das desigualdades. Né? Então, é bastante curioso ver esse cenário. Né? Sou a favor de doar a cesta básica, mas eu não aceito o auxílio emergencial, por exemplo. Não aceito nenhuma forma que a pessoa mais pobre vai ser ajudada, né, financeiramente, para que ela possa ter o mínimo de uma vida digna. Então, são contradições também que a gente encontra aí dentro do movimento espírita. Eu estou acompanhando aqui o meu tempo para eu não passar aqui do tempo, porque eu falo muito, tá? Então, eu já vou pedindo desculpas aí, mas eu coloquei o cronômetro aqui do meu lado. Por isso que, de vez em quando, eu olho aqui para o lado. Então, depois dessa introdução, né, eu ainda sugiro para vocês, quem quiser pesquisar sobre esse pensador, o Manuel Porteiro, pensador argentino, um dos maiores pensadores espíritas que nós já tivemos. Esse livro dele é fantástico, é fundamental, acho que todo espírita deveria ler, que é Conceito Espírita de Sociologia. Inclusive, nós vamos estudar essa obra em um curso que vamos ministrar a partir de agosto pelo Instituto Herculano Pires, que vai ser ministrado por mim e pelo Arivaldo Montalvão, que esteve aqui, né, na quinta-feira passada. Nós dois vamos ministrar o curso com base nessa obra do Manuel Porteiro. Então, também sugiro. Aqui ele traz outras reflexões, né, mas que, de maneira geral, a gente já tocou aqui, então, para a gente ganhar tempo, eu vou passar. Então, algumas questões, já depois de entender, né, que o Espiritismo se relaciona com as questões sociais em geral, a gente volta a falar especificamente sobre o racismo, para que a gente possa aprofundar alguns pontos, né? Essa questão do primeiro ponto aqui, que ele é estrutural, já comentei, né? Ele independente de você ver ou não, ele está presente no ambiente social. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração, porque a gente é muito impressionável somente pelo que a gente vê ou que a gente sente. Mas a gente precisa ter, no mínimo, empatia de entender que as dificuldades da vida, elas acontecem com as pessoas de maneira geral, independente se não acontecem comigo. Né? As taxas de suicídio, por exemplo, são maiores entre a população negra. Na verdade, no Brasil, as taxas de suicídio elas são maiores em determinados grupos sociais que, historicamente, foram excluídos das políticas públicas. Então, você tem uma taxa maior entre os negros, você tem uma taxa maior entre pessoas LGBTs. Por quê? Por conta do preconceito, das desigualdades
e de tudo que acontece com elas, porque não é fácil você viver representando uma diferença, ou você ser diferente em relação à maior parte da população. Mas esse ponto é bem interessante, gente, porque a reencarnação ela é naturalmente diversa. A reencarnação ela traz em si a diversidade. Então é curioso porque a gente vive num mundo em que ser diferente gera motivo de discriminação. Quando, na verdade, a gente deveria ampliar a nossa perspectiva espírita de entender que a própria reencarnação ela é diversa. Ora você reencarna como homem, ora como mulher, ora como LGBT, ora como heterossexual, ora como branco, ora como negro, ora como asiático, ora numa etnia mais próxima de uma etnia indígena, ora você vai para o outro lado do mundo, depois você vem para cá de novo. A diversidade ela faz parte, porque imagina você reencarnando sempre da mesma forma. Sempre mulher, sempre homem, sempre branco, sempre loiro, sempre isso. Não ia trazer um aprendizado para além do que você já aprendeu dessa experiência. Então, as experiências diversas, elas existem, isso deveria cair a nossa ficha, né? De que elas existem é para a gente experimentá-las mesmo. Porque é através delas que a gente vai conseguir avançar no nosso caminho de progresso. Se essa diversidade na reencarnação não existisse, então bastaria reencarnar sempre do mesmo jeito. Sempre com a mesma aparência física, sempre no mesmo gênero, e pronto, acabou-se. Quando, na verdade, não é assim que acontece. Né? O racismo está presente em tudo, na vida social, na mídia, na média salarial, né? Para quem não sabe, isso também tem pesquisas que a gente encontra facilmente na internet, né? O homem ganha uma média salarial maior do que a mulher, né? O homem branco, mulher branca. Quando a gente vai para a população negra, a mulher branca ganha mais do que o homem branco, do que o homem negro, e o homem negro ganha mais do que a mulher negra. Isso tudo está em estatística de pesquisas muito sérias que a gente consegue encontrar facilmente na internet, para quem gosta de procurar informação, né? Para além de grupos de WhatsApp, a internet pode ser um mecanismo bem poderoso de pesquisa. Então, isso é uma realidade. Aí você fica, mas por que isso acontece? Não é por necessariamente falta de qualificação. Então, nós temos aí um racismo estrutural que dita até mesmo a média salarial das pessoas. As palavras escravo e escravidão passam uma ideia de essência das pessoas negras. Então, uma coisa que eu sugiro para quem está aqui nos assistindo é que quando for utilizar essas palavras, troque por pessoa escravizada, né, e escravização. Porque, na prática, quando você vai para o trato dessas palavras, na verdade foi isso que aconteceu. Ninguém é escravo, você é escravizado. O escravo, a ideia de escravo, traz uma perspectiva de essência. Não existe a essência do escravo. No ser humano não existe a essência do escravo. Existe uma pessoa que foi escravizada, que foi sequestrada da sua civilização e foi levada para outro país para ser forçada a trabalhar. O mesmo processo se dá com a palavra escravidão. Escravidão também passa uma ideia de essência. Então faz mais sentido a gente falar escravização, que isso demonstra a ação que foi direcionada a determinados grupos sociais, né, ao longo da história humana. Talvez o processo de escravização da população negra tenha sido o pior, né? Eu digo talvez porque eu precisaria ter esses dados aqui para falar, mas pela quantidade de pessoas que foram escravizadas, eu me arriscaria a dizer que ele foi o pior, sim. Mas, ao longo da história, obviamente, a gente teve outras populações escravizadas. Né? Dentro da história humana está repleto de genocídio, está repleto de escravização, de morte e tudo mais. Né? O que é terrível para nós. Porque a nossa civilização, vou botar aqui entre aspas também, né? É bastante jovem, mas dentro dessa juventude já tem aí um monte de processos de necropolítica. Né? A figura da pessoa negra, muitas vezes, é associada a crimes ou suspeita de algo, né? E aí eu quero mostrar para vocês essa matéria da RPC do Paraná, né? Também facilmente você encontra na internet. Juíza cita raça
ao condenar réu negro por organização criminosa. E no texto dela, ela diz que ele tinha a aparência de ser um criminoso devido à sua raça. Né? Se isso não é racismo, então eu não sei o que é. E assim acontece cotidianamente, centenas de milhares de vezes, com todas as pessoas, ou com boa parte das pessoas, né? Melhor dizendo, negras no Brasil. Né? Então, são questões para a gente pensar realmente que esse racismo está tão estrutural que a gente acha que, porque não acontece do nosso lado, então é porque não existe. Né? Na visão popular do MEB, né, do movimento espírita, a escravização do negro é colocada como sofrimento necessário, como expiação ou como justificativa para algo maior. Isso é representado, inclusive, em obras psicografadas. Então, daqui a pouco eu vou citar algumas obras e vou dizer de onde eu estou tirando essa informação aqui, de algumas obras psicografadas, tá? Mas essa ideia, dentro do movimento espírita, inclusive, ela se aplica de forma inadvertida a tudo. Então, se acontecer um genocídio, não, é porque estão pagando débito. Se acontecer escravização, não, é porque eles precisavam passar por isso. Se aconteceu invasão de um país com outro, não, é porque aquele país precisava fazer aquilo para ajudar o outro a progredir. Gente, é muito difícil a gente ficar recorrendo à lei de causa e efeito dessa maneira deturpada e enviesada. Porque a lei de causa e efeito, ela contempla as causas anteriores das aflições, como a gente bem sabe, mas a gente esquece que ela contempla as causas atuais das aflições. Ou seja, os contextos atuais que você está vivenciando, eles não necessariamente estão escritos para acontecerem, mas a conjuntura se formou pelos próprios contextos em que você está inserido. Então ninguém foi lá, nenhum espírito foi lá no ouvido do Hitler, buzinar no ouvido dele para ele fazer um genocídio. Não foi a lei de Deus que mandou ele fazer isso. Porque não faz sentido. Como é que a lei de Deus, para punir uns, ela faz que outros sejam criminosos? É uma equação que não fecha. Né? Então, os contextos da atualidade, eles vão também desenhando as situações. Então, se você reencarna em um país democrático, mas em 20 anos esse país passa por um golpe, passa por um processo de ditadura, passa por um processo de invasão, e etc, 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 as chances de você ser maltratado vão aumentar consideravelmente, porque as forças de violência tomaram conta ali dos contextos que você está inserido. Então, os contextos históricos, eles também são importantes para a gente entender essa problemática aqui da lei de causa e efeito, tá? Mas a gente precisa evoluir mais, qualificar mais esse discurso da lei de causa e efeito. Porque passa, inclusive, uma ideia de falta de empatia da nossa parte, quando a gente simplesmente se limita a dizer, não, isso aconteceu porque deveria. Parece que nós somos até profetas, né? A gente afirma coisas que a gente não sabe do que está envolvido aí no processo espiritual. A gente fica repetindo coisas que a gente aprende na nossa formação como espíritas, como se fossem verdades universais. Mas eu sinto dizer que não são verdades universais. Às vezes estão muito mais no plano da opinião pessoal do que propriamente falando de uma verdade universal. Né? A cultura ancestral negra, altamente espiritualizada, né, como a gente bem sabe, é muitas vezes vista com preconceitos pelos espíritas. Mesmo as religiões de matriz africana serem irmãs do espiritismo. Quantas e quantas vezes, né, a gente já não viu situações de preconceito com as religiões de matriz africana? Ou de chegar para um médium e dizer, você não pode trabalhar no candomblé, porque você precisa trabalhar na casa espírita. Por quê? Quem foi que disse isso? Você conhece os livros do candomblé e da Umbanda para você dizer isso? Você conhece como é a formação de um médium candomblecista para você dizer isso? Então, são coisas que a gente repete sem pensar, muitas vezes. Mas que a gente precisa ter a maturidade de enfrentar e parar para pensar, poxa, mas não faz. Será que faz sentido isso que eu estou dizendo? Será que aquele médium lá na Umbanda, ele não vai ser mais feliz do que trabalhando aqui na casa espírita? Então a gente acha, o espírita acha, né, de maneira geral,
que a mediunidade ela se resume ao centro espírita, que a mediunidade se resume ao espiritismo. Aquele documentário da Netflix, né? Eu esqueci o nome agora. É um documentário novo que fala sobre vida e morte e pesquisas mediúnicas, né? Vida além da morte, morte além da vida, uma coisa assim. Vocês podem pesquisar na Netflix. Eu vi muita gente reclamando que o documentário não fala de Kardec. A minha resposta para quem veio com esse comentário é o seguinte: gente, existe manifestação espírita fora do espiritismo, meu povo. Os espíritos, será que os espíritos só se comunicam com os espíritas? Será que os espíritos só vão na casa espírita? Eles não têm outro local que eles possam ir para conversar com os encarnados, para ajudar os encarnados? Será que todos os espíritos são espíritas? Ainda tem essa questão, que é uma outra coisa muito presente dentro do movimento espírita, né? Então, eu fiquei muito chocado com a percepção de algumas pessoas, porque o documentário mostra o tempo inteiro a atuação de médiums e pesquisadores nos Estados Unidos, na Europa. E eles não falam de Kardec porque eles têm outras vivências. O Kardec tem uma perspectiva voltada para o espiritismo, especificamente. Claro que a gente pode pensar no Kardec também como um grande pensador, um grande pesquisador da sua época, é óbvio, né? Mas o Kardec não vai ser conhecido necessariamente na universidade, nenhum médium lá que está trabalhando lá na Suécia necessariamente vai conhecer Kardec, né? Então são coisas para a gente pensar e ver o quanto a gente às vezes reproduz um discurso elitista, né, de achar que um médium ele só pode trabalhar se for na casa espírita. Não deixa de ser um discurso elitista do ponto de vista espiritual, né? Ou então é achar mesmo que os espíritos eles só se comunicam nas casas espíritas, né? Que eles não tenham outra possibilidade de se comunicar com outras pessoas por aí. E aí eu queria dar alguns exemplos de situações que me deixaram assim muito chocados, muito chocado, mas que foram o estopim para que eu escrevesse esse artigo e produzisse essa palestra, né? No dia 20 de novembro do ano passado, a Federação Espírita Brasileira, obviamente atenta à data importante do Dia da Consciência Negra, né? Que as pessoas também não entendem de maneira geral o que significa o Dia da Consciência Negra, né? Ela fez essa postagem, eu achei linda, compartilhei, enfim. E ela ainda coloca uma passagem do Livro dos Espíritos, dizendo assim: Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. Isso, obviamente, aos olhos de Deus, né? E a gente sabe que aqui embaixo o bicho pega. Aqui embaixo, se você for um pouco diferente do que normalmente a sociedade espera, você já é discriminado por qualquer motivo que seja. Seja a sua raça, seja a sua orientação sexual, seja o curso que você vai fazer na universidade, a profissão que você vai exercer, às vezes é motivo de discriminação, né? Quanto mais questões mais complexas, né? Aí alguém pode dizer assim: Lindenberg, você está usando a palavra raça várias vezes, mas não é contraditório falar de raça negra? Pois é. A gente sabe, obviamente, que não existem raças humanas, né? Mas como essa palavra ela está intrinsecamente ligada com o racismo, os próprios pesquisadores que fazem esse trabalho de pesquisar a questão do racismo no Brasil e no mundo, eles reelaboraram perspectivas em torno dessa palavra. Então, eles passaram a utilizar a palavra raça no sentido de demarcar uma ideia. Não é para dizer que existem raças diferentes de seres humanos, que a gente sabe que não existem, né? Uma palavra mais próxima poderia ser etnia, né? Mas usar a palavra raça no contexto do racismo tem tudo a ver com a perspectiva da forma como o próprio racismo se construiu ao longo da sua história, tá? Então, por isso que eu estou usando essa palavra a partir dos próprios pesquisadores negros que fazem uso dessa palavra porque entendem que ela é necessária para a gente pautar essas questões. Então, gente, aqui eu estou reproduzindo alguns dos comentários de pessoas espíritas na página da FEB, frente ao Dia da Consciência Negra. Aí nós temos: somos todos iguais. Sim, somos todos iguais perante Deus.
Perante a lei, nós somos todos iguais na medida da nossa desigualdade. E isso muitas vezes só aparece no papel, porque na prática a gente vê que não é bem assim, né? Então, nós somos todos iguais enquanto espíritos, mas nós não somos iguais no momento que a gente reencarna em um planeta de expiação e prova, cheio de desigualdades, injustiças e etc, etc, né? Pessoas dizendo, não existe racismo no Brasil, né? Bastante curioso, um dos países mais racistas do mundo é o Brasil, né? Querem nos separar com essa história de racismo. Eu acho muito engraçado esse argumento, porque o racismo existe, ele é estrutural, ele está presente na vida das pessoas cotidianamente, e a pessoa acha que falar sobre ele é falar sobre uma separatividade humana. Eu queria muito entender de onde é que sai essa perspectiva de separatividade, porque eu realmente não entendo. Os espíritos foram criados iguais, teve uma pessoa que comentou, como a gente sabe, sim. Mas os espíritos, eles, no momento que são criados, e a partir da sua primeira encarnação, eles já não são mais iguais, gente. Uns vão. Desculpem. Uns vão se desenvolver mais rápido, outros vão mais pela ciência, outros vão mais pela filosofia, outros vão mais pela moral, outros vão ser mais religiosos, outros vão ser mais ateus. Essa é a diversidade de que eu estava falando, da reencarnação e do próprio espírito. Então, o espírito é criado igual, beleza, mas do momento que ele passa a reencarnar, essa igualdade ela vai embora. A igualdade que eu estou falando de qualidades desenvolvidas, né? Eu não estou falando da igualdade perante Deus, porque perante Deus vai continuar sendo todo mundo igual, sendo tratado todo mundo igual, né? A FEB não deveria publicar esse tipo de coisa esquerdista. Teve algumas pessoas que colocaram esse comentário. E eu fiquei me perguntando, eu acho muito curioso, gente, essa história da atualidade, né, de uns anos para cá, essa história de você, uma pessoa dizer que questões sociais são questões de esquerda. Porque, vamos lá, questões sociais têm a ver com direitos humanos, que tem a ver com vida digna, que tem a ver com respeito a todas e a todos, que tem a ver com bem-estar social para todos e todas. Como é que você pode dizer que a vida de alguém é uma ideologia esquerdista? Me explica. Uma pessoa LGBT, por exemplo, que está vivenciando uma experiência de uma orientação sexual não hegemônica, né? Como é que você vai dizer para essa pessoa e dizer, olha, a tua vida é esquerdista? Gente, são vidas. As pessoas confundem a essência da vida e a importância da vida com teorias, ideologias, sabe? Então, é uma coisa que eu não consigo entender, muitas vezes, dentro do movimento espírita. Essa lógica de que se você falar de questões sociais, você está falando de coisa de esquerdista. Então, eu acho que o espiritismo que eu estudei é muito diferente do espiritismo que essas pessoas estudaram. Porque com o espiritismo, eu entendi que todas as pessoas, independente da sua orientação sexual, da sua etnia, da sua diversidade religiosa, da sua nacionalidade, todos esses espíritos merecem respeito e merecem ser amados. Foi isso que eu aprendi com a doutrina espírita. Se eu aprendi errado, aí vocês podem me dizer, não, Lindenberg, não tem essa perspectiva do espiritismo. Então pode ser que eu tenha entendido errado, né? Mas de uma doutrina cuja essência é amor, você está preocupado com questões de esquerda e de direita para você fingir que aquela realidade não existe, é muito preocupante, sabe? É uma coisa que realmente a gente precisa se questionar o que é que a gente está fazendo na nossa formação dos espíritas. Porque é um tipo de coisa que não dá para compreender mesmo, né? Se ocupar disso é para quem não tem o que fazer, foi um dos comentários também, né, que eu trouxe aqui. Política até aqui, que tristeza, uma pessoa disse. Aí eu volto lá para aquele conceito de política que eu falei. Política é vida social. Não é política partidária. Política partidária é outra coisa. Certo? A gente precisa resgatar esse conceito de política para um conceito de cidadania, para um conceito de vida na polis, para um conceito de vida em sociedade, para um conceito de vida que precisa ser respeitada, independente da sua diversidade. É isso que a gente precisa fazer. E não ficar confundindo aqui alhos com bugalhos, né? E aí, teve essa pessoa que colocou esse comentário, também eu achei bem curioso, né?
A pessoa colocou assim: me espanta ver o movimento espírita seguindo e pregando Marx. Prefiro ficar com Jesus e Kardec. A pessoa não entendeu Jesus e Kardec, né? E provavelmente, se leu Marx, não entendeu. Tá? Porque não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, você ter um dia da consciência negra que trabalha a importância de termos uma série de políticas públicas que possam beneficiar a população negra, que ressaltam a importância do reconhecimento enquanto negro, porque muitas pessoas não se reconhecem como negro, exatamente devido aos preconceitos que elas sabem que vão sofrer, e o cara sai com Karl Marx para falar sobre isso. Né? É meio difícil de entender porque Karl Marx não tratou dessas questões relacionadas ao racismo. Né? Então, não podemos confundir a vida das pessoas e dos grupos sociais com ideologia. Tá? Se você está confundindo vida e grupo social com ideologia, eu sugiro, então, que você estude mais sobre isso para evitar, né, de você achar que o espiritismo não pode colaborar com essas questões. Tá? Porque são coisas completamente diferentes. A dignidade da vida de uma pessoa não depende de uma perspectiva ideológica. Deveria ser algo dado a priori para todas as pessoas. É algo que a gente precisa também pensar. Né? Se você considera normal que determinados grupos sociais tenham uma vida fragilizada por falta de direitos ou políticas públicas que cuidem, né, da vida da população, então você não entendeu o espiritismo e seus objetivos. Que aí a gente volta lá para a introdução da palestra, na reflexão de Kardec, do Porteiro, do Mariotti, do Maurice Lachatre, né? Pensadores espíritas que eram preocupados com as questões sociais. Né? Não há padronização da vida, pois o ser humano é diverso por natureza. E o ser humano é diverso, gente, não é por outra coisa, não, porque o espírito é diverso. A gente ignora, muitas vezes, que o espírito ele concentra em si todas as diversidades para tudo. Então, as nossas encarnações elas vão ser fruto dessas diversidades. Né? Eu não tenho medo nenhum de uma reencarnação, na minha próxima reencarnação, por exemplo, nascer como mulher, porque eu não tenho apego a esse corpo masculino. Esse corpo é uma casca, ele não é quem eu sou. Eu sou um espírito. Contingencialmente, eu me chamo Lindenberg, nasci no Brasil num corpo masculino. Contingencialmente. Mas isso não representa quem eu sou na minha essência. Na minha essência, eu sou um ser diverso. Então, para mim, não teria problema nenhum reencarnar como mulher na próxima existência. Na verdade, o único problema teria, sim, um problema, reencarnar como mulher. Dependendo do país, se for um país machista, como o Brasil, que é um dos países que mais mata mulheres e pessoas LGBTs no mundo. Né? Aí eu me preocuparia, porque reencarnar como mulher em um país misógino e machista é bem complicado, de fato. Mas o fato de ser mulher em si, para mim, não seria nenhum problema numa existência seguinte. Gente, eu vou pular aqui, tá? Porque eu já cheguei no meu tempo, eu peço só alguns minutinhos para poder concluir, aí a gente vai para os comentários e as perguntas. Esse ano nós tivemos também a publicação da FEB, eu achei bem interessante essa publicação, que é do dia 21 de março, que é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Esse dia foi criado pela ONU em alusão a um massacre que aconteceu de pessoas negras, né, em uma manifestação na África do Sul durante o período do Apartheid, isso em 1960. Né? Então a ONU criou esse dia para representar a luta contra a discriminação racial no mundo. A FEB fez a postagem, super necessária, importante, acertou em fazer a postagem, mas, obviamente, né, de novo, os espíritas racistas foram lá criticar a postagem. Né? Então, uma pessoa colocou FEB espírita saindo do foco. Eu pensei que o foco espírita fosse garantir, fosse ajudar, né, a gente ter uma vida digna e respeitosa para todos e todas, né? Mas, pelo visto, para essa pessoa não é bem assim. E teve uma pessoa que colocou, se não houvesse essa comemoração, olha só, né? Se não houvesse essa comemoração, não haveria discriminação. Ou seja, ele acha que o que fomenta a discriminação é você ter um dia em alusão a isso. Não é comemoração, tá, gente? Porque não tem como você comemorar
nesse caso aqui, a morte de um massacre numa manifestação democrática. Então, não é comemoração, é um dia em alusão, né? Então, ele acha que o que resume o racismo e a discriminação é você ter um dia para falar sobre isso, um dia que coloque evidência, né, para essas temáticas, né? É uma coisa que não dá para entender muito bem. E aí, nesse mesmo dia, a FEB fez essa postagem do Dia Internacional das Florestas, dia 21 de maio. Todos os comentários nessa segunda postagem da FEB eram apoiando o Dia Internacional das Florestas. Aí eu fiquei, quer dizer que os espíritas, esses espíritas, né, aqui, eles acham que discriminação racial é uma besteira, não precisa ser tratada, mas o Dia Internacional das Florestas é necessário porque a natureza... Gente, nós fazemos parte da natureza. O próprio Espiritismo nos diz isso, que os espíritos compõem uma das forças da natureza. Os espíritos encarnados, idem. Então, a vida das florestas é mais importante do que a vida nossa, humana. Elas deveriam ter uma certa equivalência, né? Mas aqui, infelizmente, nessas postagens, não foi o que aconteceu. Isso fez com que eu escrevesse outro artigo, que eu fiquei bastante instigado, né, quando eu vi essa situação, e aí eu escrevi esse outro artigo, também está no nosso site. Na pátria do racismo, os espíritas amam as florestas. Foi essa mensagem que me passou, né, ao ler as duas postagens e os comentários que estavam lá presentes, né? Então, para encaminhar aqui para o encerramento, algumas obras e textos espíritas que a gente precisa analisar, tá? Em relação a conteúdos enviesados e que trazem determinados conteúdos que a gente pode considerar assim como racistas. O que não quer dizer que a obra seja racista, tá? Isso precisa ficar muito claro. Você tem uma passagem racista em um texto, não quer dizer que o livro inteiro é racista e nem quer dizer que o autor seja racista. Mas isso também não quer dizer que a gente vai colocar panos quentes e não fazer as análises que a gente precisa enquanto espíritas, né? Então, a gente tem aqui o ensaio da interpretação sobre a doutrina dos anjos decaídos, né? Publicado na Revista Espírita de 1862 e que depois viria a compor a obra Gênese, né? Com a teoria da raça adâmica, né? A gente sabe que na descrição da raça adâmica existe uma supremacia dos corpos brancos sendo descrita lá. E isso depois foi desenvolvido em outras obras, né? Outros textos e em outras obras também, né? Então, das duas, uma. Ou Kardec não explicou bem como seria essa teoria da raça adâmica e por que os corpos brancos tinham uma certa superioridade em relação aos corpos negros, ou tem alguma coisa que não ficou clara, que não está batendo em relação a essa descrição, né? Então, caberia, da nossa parte, fazer um estudo mais aprofundado. Eu não vou conseguir me deter em cada um desses textos, porque cada um deles dá uma palestra própria, né? Então, aqui eu vou colocar só como indicação para a gente reler, né? Com as reflexões que a gente fez hoje aqui na palestra, para que a gente consiga ter uma outra percepção do que está ali escrito, né? Teoria da Beleza, texto publicado em obras póstumas, é atribuído a Kardec. Mas como é uma obra póstuma, a gente não sabe, né, se o texto é original mesmo, se ele foi modificado, se foi escrito por outra pessoa, enfim. Perfectibilidade da Raça Negra, que é um texto da Revista Espírita, também de 62, né? E essas obras de Kardec, elas estão até mais condizentes, por assim dizer, com o pensamento do século XIX, que a gente também não pode cair em anacronismo, né? Anacronismo é quando você quer olhar um autor de um século passado mais distante, né, da gente, com o mesmo nível de conhecimento que a gente tem hoje. Então, a gente tem que ter esse cuidado para não incorrer aí em anacronismo, né? Então, ao meu ver, as obras do século XX espíritas, elas são mais complicadas em relação a essas questões do que as próprias obras de Kardec. Então, nós temos aí Evolução em Dois Mundos, A Caminho da Luz e Os Exilados de Capela, do Edgar Armond, né? E ainda temos Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Lembra que eu falei daquela descrição lá? Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui. Ignorem o cachorro latindo, tá? Porque ele sempre faz participações especiais nas minhas palestras.
Ó, esse item aqui que fala sofrimento necessário como expiação ou como justificativa para algo maior. Isso é representado, inclusive, em obras psicografadas. Essa descrição aqui, ela tem a ver diretamente com a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que, ao meu ver, é uma obra que precisa ser revista, seja pela FEB ou não sei quem poderia fazer, porque ela diz, né, que a população indígena que existia aqui no Brasil à época e a população negra que foi trazida para cá escravizada, elas tinham um papel subalterno frente à missão dos portugueses de virem colonizar o Brasil. Por que isso é complicado? Porque houve genocídio. A população indígena ela foi dizimada em boa parte, né? Teve a sua cultura roubada também, teve que se curvar a cultura europeia e religiosa europeia, inclusive, né? E a população negra, a gente já sabe que o Brasil foi um dos países que mais escravizou, em termos quantitativos, né, pessoas negras no mundo. A quantidade de espíritos encarnados em corpos negros que foram sequestrados e trazidos para cá foi absurdo. Então, dizer isso é, no mínimo, complicado. Mereceria aí um estudo mais aprofundado ou rever algumas passagens da obra, porque pinta a perspectiva do corpo negro como um corpo inferior. É um corpo subalterno, é um corpo que está apenas servindo a interesses superiores, que a gente não sabe, né, de onde vêm esses interesses superiores. Né? Então, é uma obra que eu também sugeriria um olhar mais diferenciado da nossa parte na hora em que formos lê-la. Né? Mas, claro, eu estou aqui fazendo só pinceladas, né? Porque, como eu disse, cada texto, cada palestra dessa dá cada obra dessa dá uma palestra pronta. Uma palestra própria, né? Então, para encaminhar para o encerramento, o que a gente pode fazer enquanto uma cultura antirracista? Primeiro ponto, ler mais autores negros, entender qual é a perspectiva deles sobre o racismo, sobre a deturpação dos corpos negros, da hipersexualização da mulher negra, do homem negro. Então, somente lendo os autores negros é que a gente vai entender, gente. Não adianta, não tem como. São eles que vivenciam na pele todas essas questões aqui que eu trouxe. Então, nós temos a Djamila, que eu já citei, nós temos o Kabengele Munanga, o Silvio Almeida, a Angela Davis, o Achille Bembe, a Carla Cotirene, a Lélia Gonzalez, a Bell Hooks, a Chimamanda, que é fantástica, uma escritora nigeriana, o Franz Fanon, a Sueli Carneiro, o Milton Santos, a Paulina Chiziane, que é uma escritora moçambicana, a Audre Lorde, a Sofia Loulé, a Joyce Bert, a Grada Quilomba, que é portuguesa. E temos aí, só para citar alguns, né? Mas temos aí um manancial de pensadores negros que podem nos ajudar com essas questões também. Além disso, a gente pode produzir artigos, que foi o que a gente fez, né, na escrita dos 2 artigos que deram origem a essa palestra, desenvolver relações entre os pensadores negros e o espiritismo, que é o que a gente também está fazendo aqui hoje, relacionar o espiritismo com as ciências humanas e sociais, para que a gente possa entender como que eles se interconectam, né? Inclusive ler os autores que já fizeram isso, porque isso não é uma coisa nova, né? Todos os autores que eu citei aqui, eles já fizeram isso. Basta a gente seguir o exemplo e o caminho que eles deixaram trilhado para nós, né? Pensar em pensamento decolonial espírita, né? Produzir lives, seminários, estudos, como esse momento que a gente está aqui na palestra, né? Mapear que obras espíritas reproduzem discursos preconceituosos ou racistas, porque as obras espíritas não estão isentas disso. Obras psicografadas, gente, a gente precisa entender que ali tem a opinião do espírito. Então, o espírito não é um ser iluminado automaticamente porque ele desencarnou, não. Tá? Ele pode perfeitamente reproduzir preconceitos e discursos enviesados porque ele viveu aqui, ele esteve encarnado entre nós. Não é porque ele está agora no plano espiritual que automaticamente ele já é um espírito puro e evoluído. A gente precisa também entender essas questões, né? Dentre outras ações que a gente pode pensar. Os espíritos devem se responsabilizar em pensar como o mundo, sobre o mundo e sobre as realidades sociais de forma crítica, percebendo e denunciando os sistemas de opressão vigentes e atuando tanto quanto puderem, né, na medida das nossas forças, na mudança de práticas e discursos que colaboram com esses sistemas.
Nós, espíritas, precisamos desenvolver uma perspectiva para uma antropologia da vida na matéria. Afinal de contas, a gente está aqui encarnado, né? Caso contrário, continuaremos a patinar na reencarnação com perspectivas individualistas de progresso, enquanto a necropolítica mata a população negra e a população mais pobre, o machismo mata mulheres e mata LGBTs, e o capitalismo exaure as nossas forças produtivas enquanto espíritos encarnados, né? Que em algumas regiões do planeta, incluindo o Brasil, mal tem com que sustentar a sua vida na matéria. Então, se nós estamos aqui reencarnados e vamos voltar para essa mesma matéria, o papel da nossa geração deveria ser deixar um mundo melhor para a geração que está chegando agora. E essa geração que está chegando agora deixar um mundo melhor para a geração seguinte. E assim sucessivamente. Esse deveria ser o nosso compromisso enquanto espíritos encarnados e enquanto espíritas que, ao chegarmos da reencarnação, né, conhecemos o espiritismo para nos ajudar nesses percursos da vida. Ok? Então, gratidão pela atenção, e eu finalizo aqui. Peço desculpas por ter passado um pouco do tempo, mas eram algumas reflexões necessárias, né, que eu não podia deixar de fazer para a gente encerrar. Marta, é com você. Lindenberg, eu queria realmente agradecer, porque é um tema muito bom, palpitante, um tema excelente, tanto prova que o chat está explodindo de comentários, segundo... Pois é, eu estou vendo agora. Bombou. Bombou, realmente bombou, como diz a história, né? E a gente fica assim também de ver o interesse, né, que seria interessante se o próprio centro espírita levasse para dentro das suas salas de aula, né, Isso. discussão a respeito desse tema. Discussão a respeito, porque isso nos leva à questão do respeito ao ser humano. E Jesus já dizia: amai o vosso próximo como a ti mesmo. Não é? Isso é amar o nosso próximo, isso é fazer com que ele se sinta ocupando o seu lugar no mundo. Isso. Não é? Exatamente. Então, eu, sinceramente, estou muito interessada em fazermos, quem sabe, um seminário, alguma coisa assim, para a gente discutir mais, porque eu vi que o assunto tinha muito mais para desenvolver. Sim. Que uma hora, infelizmente, 50 minutos não dá tempo, né, não, Cris? Eu tive que fazer uns recortes para caber no tempo. Mas esse assunto dá para fazer um seminário, dá para fazer um curso, enfim. E é muito importante, Marta, isso que você falou, da necessidade dos próprios espíritas pautarem esses estudos nas casas espíritas, nas instituições. No Instituto Herculano Pires, por exemplo, a gente sempre estuda as obras dos pensadores que a gente escolhe, né, com essa visão para o contexto da realidade. Que é para a gente não achar que a gente já está muito melhor espiritualmente, já está desprendido da matéria, e enquanto isso o mundo pegando fogo, né? Então, é uma questão para a gente pensar, né? Sim, e trazer mesmo os ensinamentos de Jesus para a realidade, né? Que às vezes a gente fica estudando muitas obras, né? E às vezes a gente fica naquela ilusão que está vivendo como se fosse um outro planeta já, né? Como se fosse o reino já. Inclusive trazer a questão da mulher no mundo, né? E a própria mulher negra. Isso, agora vamos para as perguntas. Cris. Vamos lá, então. A nossa primeira pergunta é do Agripino. O racismo velado é mais perigoso que o racismo explícito? Essa negação da existência do racismo é uma evidente hipocrisia? Olha, eu vou compactuar com essa pergunta do Agripino, porque quando você falou da questão do sentimento, né, eu achei muito profundo essa reflexão, porque muitas vezes, enfim, as pessoas, ou até vou me colocar também, né, porque acho que a gente, às vezes até sem querer, talvez cometa ainda atitudes racistas, sim, né.
E esse sentimento, não basta a gente tratar bem ao outro, né, como uma simples um ato de educação, ou porque na aparência, né, é necessário desenvolver esse sentimento mesmo da igualdade Sim, que Jesus nos ensina, né? Que eu acho sim. que essa pergunta do Agripino veio bem a calhar nesse sentido aí. Perfeito, perfeito. Eu concordo com o Agripino, porque o racismo velado, ele tem depois a desculpa de dizer que não foi a intenção dele fazer aquilo. Então é muito cômodo, né? Você nega a realidade geral do racismo, e aí quando você comete o ato racista, mesmo que seja simples, você pode ter a desculpa de dizer que foi sem querer, que você não sabia, que você interpretou errado, e etc, etc, né? A questão da hipocrisia pode ser ou pode não ser, vai depender muito da pessoa, né? Não tem como a gente fazer uma análise a priori. Mas há pessoas que sim vão usar da hipocrisia para justificar isso. Mas o pior do racismo velado é aquele que sequer é identificado, porque ele está sempre se camuflando, sempre ali por baixo dos discursos, tem aquela linguagem às vezes passiva-agressiva, sabe? Esse aí é o pior, de fato, porque ele sempre está tentando se esconder, mas ao mesmo tempo ele está sempre presente, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Ana Paula Caldas, ela pergunta o seguinte: observo em alguns casos, principalmente onde trabalho, pessoas negras agindo com preconceito com outras pessoas negras. Como você analisa esse processo? Pronto, eu acho até que em alguns momentos eu já comentei na própria palestra o seguinte: nós somos seres imperfeitos, cheios de orgulho, de egoísmo e todas as mazelas humanas que a gente não se livrou ainda. É óbvio que a gente pode reproduzir, mesmo fazendo parte de um grupo social, preconceitos contra esse grupo social. Agora, entendam que aí é uma questão da gente diferenciar. O preconceito que uma pessoa que eu conheço faz contra outra pessoa que é do mesmo grupo social dela não invalida a reflexão do preconceito no sentido mais amplo. Então a gente vai ter mulheres que são preconceituosas com mulheres, LGBTs que são preconceituosos com LGBTs. Isso não invalida a reflexão mais ampla do que essas pessoas vivenciam no contexto social. Então, sempre quando a gente fala, né, de preconceitos, a gente sempre resgata essas situações específicas, né? Ah, mas a mulher foi machista. Eu conheço uma mulher que é extremamente machista. Isso não invalida a reflexão. Na verdade, isso só evidencia o quanto nós ainda precisamos trabalhar com essas questões para que a gente possa se educar, né? Então, a gente vai encontrar pessoas dentro do mesmo grupo social, muitas vezes, reproduzindo também determinados preconceitos. Né? A nossa imperfeição gritando aí, né? Fernando Caldas, durante o golpe militar de 1964, houve grande desmobilização das mocidades espíritas, que debatiam temas muito voltados para o social. No comentário do Fernando. Perfeito, perfeito. Obviamente, né, que a ditadura militar iria também interferir, né, nos contextos espíritas, né? Então, isso aconteceu. A gente tinha um movimento universitário espírita muito forte durante algumas décadas, né? E esse movimento universitário também perdeu força também devido a essas questões. O livro do Mariotti, que eu citei para vocês, O Homem e a Sociedade numa Nova Civilização, porque eu não estou com ele aqui, senão eu ia mostrar. Quando ele veio ser publicado no Brasil, em 1967, ele teve que mudar de nome, porque ele não podia vir com o nome original, porque ele podia ser barrado pela ditadura militar, né? O Herculano Pires, por exemplo, quando o Vladimir Herzog foi assassinado, embora tenham dito que tinha sido suicídio, mas foi um assassinato, né? O Herculano Pires escreveu uma nota, né, criticando as forças. Ele não podia falar diretamente, né, mas ele fez uma crítica às forças violentas que estavam atuando no Brasil naquele momento. Com certeza, sem dúvida. Alessandra pergunta: onde estão os palestrantes negros nos centros espíritas? E os. Aí eu não consigo entender o que é. LGBTs. LGBTs que apoiam. Tá. Onde estão? Pois é, essa é uma outra questão que a gente também pode refletir, né?
Isso também diz muito sobre o recorte de classe que existe dentro do movimento espírita, né? Os dados do IBGE mostram isso, gente. Os espíritas dos grupos religiosos do país são os que têm melhor formação acadêmica, eles têm mais tempo de estudo, e são os que têm melhor renda. Quem é que no Brasil tem melhor renda e melhor formação acadêmica? É a população branca. É a população branca. Por quê? Quando teve a abolição da escravatura no Brasil, que ela foi muito mais proforme do que estrutural, realmente, a população negra foi jogada na miséria, enquanto os grandes donos de fazendas e de agricultura, enfim, contratavam as pessoas brancas que vinham da Europa para serem os seus funcionários. Então, durante muito tempo, a população negra viveu numa miséria extrema. Aí, com o século XX, algumas políticas afirmativas ao longo do século XX, essa balança foi equilibrando um pouco mais, mas a diferença ainda é muito grande. Então, obviamente, que isso vai interferir no centro espírita, porque a casa espírita não é uma ilha. Ela vai também receber esses contextos sociais diversos, né? Em relação aos palestrantes LGBTs, eu conheço um palestrante LGBT que é abertamente gay. Sabe? E eu acho, assim, muita coragem da parte dele, porque não é fácil. Não é fácil, né? O perfil de palestrantes no movimento espírita, a presença de homens héteros é muito maior. Pode prestar atenção. Ano passado ia ter um evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, por uma instituição espírita de São Paulo, e no cartaz dos palestrantes tinham 4 homens e uma mulher. Aí você fica, como assim? Mas o evento tem relação com o Dia Internacional da Mulher, um evento que fala sobre mulher. Não tinha mulheres para serem convidadas, só tinham homens. Então são questões também para a gente ver, né? Analisar como é que estão acontecendo também ao nosso redor, né? Sim, sem dúvida. Aqui, gente, pela profundidade do tema, daria um seminário daqueles. Eu também acho. Marta, que é a nossa coordenadora, né, de evangelização, eu acho que ela deveria já costurar aí com o Lindenberg o curso, o seminário, né? Eu estou à disposição, contem comigo. Se quiserem uma parte 2 da palestra, ou um seminário, ou um curso, vamos juntos. Vamos pensar. O nosso amigo Oswaldo diz que a palestra foi excelente, enriquecedora e de segurar a atenção. Foi mesmo. Gratidão. Então, Eleonora, excelente palestra, bastante instigante. Parabéns. E é mesmo. Gratidão também. A gente sai dessa palestra com muita coisa para refletir mesmo. Eu fico feliz. Obrigada aí, Lindenberg. Muitos panos para manga, para as mangas, como dizia minha mãe. Sim. Né? Parar para refletir, né, o nosso papel na sociedade. Né? Afinal de contas, o Espiritismo é uma doutrina que tem o cunho social. Uhum. Precisamos fazer com que muito mais alcance ela tenha dentro da sociedade. Né? Lindenberg, meu querido, foi um prazer imenso tê-lo conosco e estamos encerrando a nossa atividade. Eu quero saber se você tem mais alguma coisa, suas considerações finais. Só tenho a agradecer a todos e a todas que acompanharam, né, até aqui, todo mundo que participou no chat, embora não tenha dado tempo a gente ler tudo, né? E agradeço a você, a Cristina também, ao Gaé, agradeço e parabenizo, né, como eu falei no início, de oportunizar esse debate, né? Porque a gente vê que ainda é um tabu falar sobre certos temas dentro do movimento espírita. Então, oportunizar esse momento de debate sobre esse temas como esses, é muito importante para a gente pensar também nessa formação do pensamento espírita, né? Como eu falei, como nós estamos conduzindo a formação dos espíritos. A gente vê, por exemplo, que a juventude hoje ela tem uma tendência
mais forte para as temáticas sociais. Nós, que somos da geração anterior, a gente tem que acompanhar a juventude, senão a gente não vai ter juventude e espírito no futuro. Né? É verdade. Então, são coisas para a gente pensar e tentar modificar e trabalhando em cima dessas perspectivas. Né? Então, E é maravilhoso. E é maravilhoso porque o jovem está colocando aquele cachorrão atrás da gente, né? E a gente tem que sair correndo mesmo e fazer. Exato, exatamente. Bom, meus amigos, chegamos ao final de mais uma live do GAE, com muito sucesso, com muito evangelho, com muito espiritismo, e agradecemos a todos e a todas pela oportunidade de estar conosco na noite de hoje. Solicitamos aos irmãos que estão em tratamento espiritual que, ao término desta live, se concentrem para receber, por 10 minutos, se concentrem para receber o passe à distância. E agora vamos às nossas atrações. A próxima palestra, Vida, possibilidade de ressignificação para o bem viver, com Silvana Castelo Branco, no próxima quinta-feira. E Silvana também ela mora em Fortaleza, apesar dela ser piauiense. A próxima atividade que teremos no domingo, no dia 17, o seminário com o Dr. Fernando Souza e Márcia Leon. Ambos, eles são neuropediatras, né? E trabalham a questão da criança. O título será Os Fenômenos Anímicos e Mediúnicos e as Dores da Alma nas Crianças, onde ele também falará a respeito das crianças com transtornos os mais diversos. Então, convidamos a todos e a todas para sábado que vem, próximo sábado, dia 17, às 16 horas, estar conosco no canal do GAE, pelo YouTube. E, finalmente, no domingo, às 10 horas, o nosso encontro com o Gota de Luz. Gotas de Luz é a leitura do Evangelho e a vibração, onde você entra no nosso canal, deixa o seu nome ou de alguém que necessita para receber vibrações e faz a vibração conosco. Juntos, somos mais fortes, somos aquele feixe de bambu que não quebra tão facilmente. Então, todos estão convidados a acompanhar também as nossas playlists, né, da evangelização, as palestras. Podem compartilhar as nossas palestras à vontade. Entrem no nosso canal, se inscrevam e acionem o sininho para receber, sempre que tivermos uma nova atividade, vocês receberem o aviso, o lembrete. Tá bom? Então, meus queridos, vamos fazer a prece final e eu peço a Cris que a faça. Ok, então vamos nos acomodar de forma confortável, mantendo os nossos corações unidos ao coração do Mestre Jesus, em uma corrente vibrante de amor fraterno, agradecendo a Deus, nosso Pai maior, de infinito amor, bondade e misericórdia. Vamos agradecer por essa noite maravilhosa que nos trouxe esses momentos de reflexão tão profunda, mas que essas palavras na noite de hoje não fiquem apenas nessa live, que possamos permitir que esses ensinamentos da noite de hoje permaneçam em nossas consciências e em nossos corações, para que possamos, pouco a pouco, cada um a seu tempo, desenvolver os verdadeiros sentimentos fraternos que Jesus nos ensina, enxergando a todos, como Deus disse, como iguais.
E assim, meus irmãos, nesse sentimento maravilhoso dessa noite de união, de vibração positiva, possamos compartilhar com todos que estiverem na nossa casa conosco e ao longo de todos os dias da semana. Que Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja.